E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz, professor de Legislação Empresarial. O nosso tema de hoje é sobre os regimes tributários. Não tem como a gente conversar sobre os regimes tributários sem primeiramente saber o que são os tributos. O conceito legal de tributo seria a seguinte definição: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda, ou cujo valor nela possa exprimir, que não se constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, desse conceito conseguimos extrair os seguintes elementos. O tributo não é sanção, ou seja, quando eu tenho uma multa, por exemplo, uma multa de trânsito, nesse caso, é uma sanção, é uma penalidade. A multa é uma pena. Nesse caso, a multa não é considerado tributo. O tributo ele é instituído em lei. Significa que os governantes, que o Estado não pode aplicar um tributo sem que tenha uma lei. Então, é necessário ter uma lei para poder criar algum tributo. Temos diversos tipos de tributos. Os tributos, quando eu falo em tributos, eu estou falando em geral. Então, os tributos, eles são uma classificação geral, do qual ele tem várias espécies. Ou seja, tributo é gênero, do qual existem diversas espécies de tributos. Um dos primeiros tributos são os impostos. Os impostos, eles não têm atividade vinculada. Ou seja, quando eu pago um imposto, nesse caso, não necessariamente que o Estado ou o governo tenha que me dar uma contrapartida. Nossa, professor, não entendi. A questão do IPVA. O IPVA é um imposto. É um imposto cobrado para os veículos. Nesse caso, quando eu pago o IPVA, não necessariamente que aquele valor tenha que me dar um retorno. Ou seja, vamos supor que eu tenha a melhoria, ou melhor, eu queira a melhoria de uma estrada. Nesse caso, eu não posso falar, olha, o governo deveria utilizar o dinheiro do IPVA para reformar a estrada. Não, por quê? Quando eu falo em imposto, o imposto ele não tem uma atividade vinculada, ou seja, o Estado ele recolhe esse tributo, o imposto, por meio de atividade não vinculada, ou seja, eu não preciso vincular o imposto a uma atividade. O Estado cobra o imposto como forma arrecadatória, meramente arrecadatória. Significa que quando o Estado ele institui o imposto, ele só quer encher os cofres e não necessariamente que o Estado tenha que dar uma contrapartida. Quando eu falo em contribuição de melhoria, a contribuição de melhoria é um tipo de contribuição que é vinculado a uma melhoria. Por exemplo, vamos supor que o Estado ele decidiu realizar uma obra, e essa obra trouxe benefícios para quem mora naquela região. Nesse caso, o Estado ele pode instituir a contribuição de melhoria. Outro tipo de tributo seria as contribuições especiais. As contribuições especiais são como, por exemplo, as contribuições patronais, as contribuições previdenciárias, ou seja, quando um empregador ele tem um colaborador,
nesse caso, o empregador ele tem que pagar uma contribuição. E essa contribuição se chama contribuição patronal. Isso é um tipo de tributo. Quanto às taxas, sim, as taxas estão relacionadas a alguma contraprestação. Quando eu pago uma taxa, eu preciso de uma contrapartida do Estado. Por exemplo, a taxa do lixo. Quando eu pago a taxa do lixo, nesse caso, eu preciso de uma contrapartida do Estado. Eu preciso que alguém vá até a minha casa fazer a coleta do lixo. Por isso que se paga a taxa do lixo. Então, exige uma contrapartida do Estado quando eu pago uma taxa. Assim como a taxa do Poder Judiciário. Quando eu entro com uma ação judicial contra alguém, vamos supor que essa pessoa bateu no meu carro. Daí, então, eu quero processar essa pessoa porque ela bateu no meu carro e ela não quer me indenizar. Nesse caso, quando eu entro com uma ação judicial, eu preciso pagar o quê? As taxas judiciais. Por quê? Porque a taxa está relacionada a uma contraprestação de serviços pelo Estado. Assim como a Constituição, assim como a consolidação das leis trabalhistas, todo direito, assim também como o Código Penal, todo direito ele tem seus princípios. Como, por exemplo, a Constituição Federal tem o princípio da igualdade, tem o princípio da liberdade. A lei tributária não é diferente. A lei tributária também tem seus princípios. Vamos ver um desses princípios. O primeiro princípio que aparece é o princípio da legalidade. Ou seja, antes da lei, desculpa pessoal, antes do Estado instituir um tributo, é necessário haver uma lei. Então, o Estado ou o governo não pode criar um tributo, como, por exemplo, um imposto, ou criar uma taxa. Não pode criar nenhum tributo sem que haja uma lei. Então, é necessário ter uma lei quando for criar um tributo. Outro princípio que aparece é o princípio da anterioridade. Ou seja, antes de criar um tributo, é necessário que, além de ter uma lei, é necessário que essa lei seja anterior ao tributo. Quando o Estado cria um tributo, quando ele cria um imposto, nesse caso, é necessário que ele faça uma lei antes. Que ele faça uma lei pelo menos 90 dias antes, ou que faça no ano anterior. Vamos para os impostos em espécie. Então, como falamos, quando se fala em tributos é gênero, do qual existem várias espécies de tributos. E uma delas são os impostos. E os impostos são vários tipos de impostos. Temos os impostos federais. Os impostos federais temos o imposto de importação, que é quando eu faço a importação, quando eu trago alguma mercadoria estrangeira para o país. Eu tenho o imposto de exportação, quando o empreendedor, quando o empresário, ele exporta, ele faz exportações. Nesse caso, ele recolhe o imposto de exportação. O imposto de renda, que é um dos principais vilões, que aparece todos os anos que a gente vê na TV. O imposto de renda significa que é aplicado um imposto sobre a renda que eu recebo durante o período de 12 meses. Então, tudo que eu recebo, seja proveniente de salário, seja proveniente de uma venda, seja proveniente de um comércio, de comercializar, de vender algo, eu recebo um dinheiro. E esse dinheiro é tributado, ou seja, o Estado, ele cobra o imposto
por conta do que eu recebi. Temos também o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrial. Quando, por exemplo, eu compro um carro tem o IPI, tem esse imposto chamado IPI. Já os impostos estaduais, temos o IPVA, que é o Imposto sobre o Veículo. É bom a gente lembrar que muitas empresas têm veículos próprios. Tem veículos tanto para transportar os empresários, ou então veículo para transportar mercadorias, para fazer o transporte de cargas, entre outros. Então, é um dos tipos de tributo que vai aparecer muito para a vida do empresário. Tem o ICMS, que também aparece muito na atividade empresarial. O ICMS é o imposto sobre a circulação de mercadorias. Quando eu vendo um refrigerante, quando eu vendo algum tipo de comida, nesse caso, incide o ICMS. Quando eu faço a compra também, quando eu faço a compra de algum produto no mercado, nesse caso, é cobrado o ICMS. Ou seja, o empresário ele paga o ICMS e ele repassa esses valores para quem está comprando, que é o consumidor. Também existe um imposto chamado ITBI, que é um imposto sobre a transmissão de bens. Quando eu vendo um imóvel para alguém, nesse caso, é recolhido um imposto. Já os impostos municipais, o que mais nos interessa é o IPTU. Por quê? Muitas das vezes, o empresário, quando ele tem um estabelecimento comercial e quando ele tem um ponto do negócio, ele paga o IPTU. Seja o empresário locador do imóvel, né, melhor, desculpa, sendo o empresário o locatário, que é aquele que aluga, né, o imóvel, ou seja, quando o empresário é dono de um imóvel. Quando o empresário é dono de um imóvel, ele vai ter que pagar esse IPTU, que é cobrado uma vez por ano. Quando o empresário ele não tem um imóvel próprio, mas ele aluga um estabelecimento para poder fazer suas atividades, nesse caso, ele também paga o IPTU. Às vezes, quando ele aluga o imóvel, às vezes o contrato diz que ele não precisa pagar, quem vai pagar é o dono do imóvel. Então, tudo isso vai depender do contrato. Mas, em regra geral, é que o empresário ele paga o IPTU do imóvel de onde ele tem o seu ponto comercial. O empresário também paga o ISS. O ISS é quando ele presta serviços. Quando um advogado presta serviços para um cliente, nesse caso, é cobrado dele o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Quando se tem uma empresa que instala telefone, ou melhor, uma empresa que instala internet, nesse caso, é cobrado o ISS. Por quê? Essa empresa está fazendo a prestação de um serviço e, por isso, é cobrado um imposto sobre essa nota fiscal. Quanto à emissão das notas fiscais, primeiramente, existem sistemas que geram notas fiscais e ajudam o empresário a emitir suas notas fiscais. Muitos desses aplicativos ou muitos desses sistemas é realizada uma cobrança por esse serviço. Existe também a emissão de notas fiscais
pelo site do gov.br, que é o portal da nota fiscal e de serviços nota eletrônica. Então, eu acesso o portal do gov.br, faço a pesquisa para a busca de emissão de notas fiscais, daí então vai me aparecer uma tela como essa. Eu coloco a senha, eu faço a criação de uma senha no portal do Gov, ou então eu utilizo um token, que é um aparelhinho que parece um pendrive, que eu conecto no computador e digito a minha senha. Eu posso entrar por esse sistema, tanto pelo certificado digital, que é o token, que é como se fosse um pendrive, e posso entrar por meio da conta do Gov. Então eu entro no sistema, faço acesso, logo em seguida eu clico na parte nota fiscal, né, que é um ícone, tem esse símbolo de mais. Na sequência, eu faço o preenchimento dessa nota fiscal. Eu vou informar a data da emissão dessa nota, eu vou colocar o nome do prestador de serviços e gero a nota fiscal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, espero também que tenham entendido um pouco sobre o que é tributo, lembrando que a nossa disciplina é sobre direito empresarial e não direito tributário. Mas é necessário que a gente saiba um pouco sobre direito tributário para a gente poder ter acesso aos sistemas tributários, para a gente ter acesso à questão de Simples Nacional, né, que são os regimes tributários. Então, para a gente entender os regimes tributários, a gente precisa primeiro entender o que é um tributo. E já verificamos que tributo é gênero do qual existem várias espécies de tributos. Que existe o imposto, existe a taxa, existem as contribuições sociais. Agradeço a vocês, espero que tenham gostado do vídeo, dê um like e se inscrevam no meu canal.